Graça e paz, amados, que a graça e a misericórdia do Senhor sejam multiplicados em suas vidas. Espero que todos tenham passado uma ótima semana. Aqui estamos iniciando uma nova semana, dando continuidade à nossa reflexão sobre medidas preventivas contra o desânimo, dessa série devocional para a nossa edificação e encorajamento espiritual. O nosso texto de hoje, além de 1 Coríntios 16, versículos 13 e 14, que é o nosso texto básico para essa reflexão, também o texto de Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17, que vamos ler daqui a pouco. Em nossa reflexão sobre as medidas preventivas contra o desânimo, nós temos considerado que a primeira medida preventiva é manter vigilância constante. Nós consideramos que isso não se limita a termos momentos, ocasiões de vigília, de oração, não se limita a algumas ações esporádicas desse tipo, mas implica, sim, em manter-nos em estado de alerta contra os ataques sutis do nosso inimigo espiritual. Implica estarmos precavidos contra a luta da carne e do mundo contra nós. Implica guardarmos o nosso próprio coração, que pode nos enganar, conforme a palavra de Deus assim nos ensina. Implica permanecermos atentos contra a má vontade que pode, de uma maneira muito fácil, se instalar em nossos corações. E implica ainda zelarmos para que não haja falta de poder na nossa vida e no serviço ao Senhor. Voltando para o texto de 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 13 e 14, nós notamos que o apóstolo Paulo menciona ali os vários elementos que podemos considerar como medidas preventivas contra o desânimo. E nessa ocasião, nos voltamos para o segundo elemento. Os versículos dizem: estejam vigilantes, mantenham-se firmes, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Nossa atenção hoje se volta para a segunda expressão: mantenham-se firmes na fé. A segunda medida preventiva contra o desânimo é manter-se firme na fé. Manter-se firme na fé. Algumas versões trazem permaneçam firmes na fé. E, apesar disso, eu acredito que a expressão mantenham-se firmes parece ser mais significativa em suas diversas e diferentes implicações. Mas seja como for, seja qual versão que utilizemos, o mais importante é entendermos que não se trata de uma condição passiva, e sim de uma posição ativa, a razão pela qual eu prefiro a expressão mantenham-se firmes. Permanecer vem do latim permanecere, que significa seguir existindo, manter-se ou conservar-se, persistir com veemência. Essa é uma definição, um sentido muito interessante. Continuar ou insistir. Permanecer é sinônimo de ficar. Manter, por outro lado, vem do latim manutenere, que significa ter na mão, ou ter em mão, e significa prover ou prover-se do necessário para a subsistência. Sustentar, observar, obedecer, cumprir, conservar um ponto de vista ou valores morais, perseverar, defender, respeitar
relacionado a esses valores ou pontos de vista, sustentar-se em determinada posição ou no gozo de algum direito, continuar sendo proprietário ou usufruindo de alguma coisa, fazer permanecer em algum lugar ou circunstância, alimentar-se, sustentar-se, resistir com êxito. Manter é sinônimo de aguentar, proteger, conservar e sustentar. Tem uma variedade ampla de sentidos, de aplicações, de significados, razão pela qual eu gosto mais dessa expressão, mantenham-se firmes na fé, entendendo que a segunda medida que Paulo menciona como prevenção contra o desânimo é manter-se firme na fé. Tendo considerado isso, nós precisamos entender o que é fé. Entender o que é a fé como um elemento no qual devemos estar firmes, ou devemos nos manter firmes. No sentido bíblico, fé significa crer e também confiar. É a concordância do intelecto com a consequente aceitação da vontade. A fé, então, é a concordância, no sentido bíblico, é a concordância do intelecto, da nossa mente, do nosso pensamento, com a consequente, a correspondente aceitação da vontade. Em relação ao intelecto, a fé consiste na crença das verdades reveladas com respeito a Deus e a Cristo. Crer nessas verdades, no que diz respeito ao intelecto, é fé, é ter fé. Fé intelectual significa, nesse sentido, então, reconhecer como verdadeiros os fatos do Evangelho, os fatos relatados nos Evangelhos. Porém, a fé intelectual não é suficiente para se obter a salvação. É possível alguém dar a sua concordância intelectual ao Evangelho, sem, contudo, entregar-se a Cristo. Por isso, a fé intelectual não é suficiente para a salvação. No que diz respeito à vontade, né, a fé consiste na aceitação dessas verdades reveladas por Deus como princípios diretrizes para a vida. A fé proveniente do coração é essencial para a salvação. Romanos 10, 9 deixa isso bem claro. Fé que vem do coração significa pronta dedicação ou entrega da própria vida às obrigações que estão implícitas nesses fatos recebidos como verdade no Evangelho. Fé, no sentido de confiança, implica também o elemento emocional, envolve também o elemento emocional. E, por consequência, a fé que salva representa um ato da inteira personalidade do indivíduo, envolvendo o intelecto, as emoções e a vontade. No Novo Testamento, o significado de fé, ou da fé, é determinado pela maneira como a palavra original grega é empregada. Fé, às vezes, significa não somente crer em um conjunto de doutrinas, mas sim crer em tudo quanto é verdade. Temos textos bíblicos onde isso se verifica. O ato de crer nessas verdades é considerado como fé subjetiva, uma vez que a pessoa acredita em um resultado favorável a partir da sua percepção e da sua crença nessas verdades. Então, com base naquilo que ela percebe e sente, ela acredita, ela escolhe, ela se firma ou assume essas verdades.
Em outros casos, a fé significa a crença em uma coisa ou pessoa, mas com base em evidências da confiabilidade desse objeto da fé. Essa fé é denominada às vezes fé objetiva ou externa, porque ela se baseia em evidências que podem ser examinadas. Quando é seguida por certas preposições no grego, a palavra crer apresenta a ideia de repousar ou de apoiar-se sobre um firme fundamento. É esse o sentido da palavra crer quando é usada em, por exemplo, João capítulo 3, versículo 16, o texto tão bem conhecido de todos nós. Seguida por outra preposição, a palavra crer significa confiança que faz unir, a confiança que faz unir a pessoa ao objeto da sua fé. Portanto, nesse sentido, a fé é o elo de conexão entre a alma humana e Cristo como Salvador. A fé que salva, que é uma expressão usada no meio teológico, que é também a fuga do pecador arrependido, penitente, em direção à misericórdia de Deus manifestada em Cristo, essa fé que salva pode ser entendida a partir das seguintes definições que eu quero compartilhar com vocês. Fé em Cristo e graça salvadora, pela qual o recebemos e nele confiamos inteiramente para receber a salvação conforme ela nos é oferecida no Evangelho. Essa é uma definição da fé que salva. Ou o ato ou hábito mental da parte do penitente, do pecador penitente, pelo qual, sob a influência da graça divina, ele é auxiliado pelo Espírito Santo, a pessoa põe a sua confiança em Cristo como o seu único e todo suficiente Salvador. Isso é fé que salva. Ou ainda, uma outra definição, é uma firme confiança em que Cristo morreu pelos meus pecados, que ele me amou e deu-se a si mesmo por mim. E por último, uma outra definição, fé que salva é crer e confiar nos méritos de Cristo e por causa dele, Deus está disposto a mostrar-nos misericórdia. Confiar e crer nos méritos de Cristo, por cuja causa Deus está disposto a mostrar-nos misericórdia. Tendo considerado esses elementos que são fundamentais, precisamos nos voltar para as implicações práticas de manter-nos firmes na fé, que é a experiência essencial em nosso relacionamento com Cristo. Primeiramente, manter-se firme na fé implica entender que ela é a base do nosso caminhar com Deus. Entender que a fé é a base do nosso caminhar com Deus. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Paulo diz, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Ainda no livro de Romanos, capítulo 11, versículos 19 a 24, lemos assim, então você dirá, os ramos foram cortados, isso referindo-se ao povo de Israel, para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema.
Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava e por natureza e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Um texto muito esclarecedor. Vemos então que a necessidade de considerarmos uma pergunta que é intrigante ao lermos esses textos. Devemos considerar a fé como uma atividade humana ou divina? Devemos considerar a fé como atividade humana ou divina? Talvez você não tenha parado para pensar ainda sobre isso. Mas o fato de que ao homem é ordenado crer implica capacidade e obrigação de crer. O fato de ao homem ser ordenado crer implica capacidade e obrigação de crer. Todos os homens têm a capacidade de depositar sua confiança em alguém ou em alguma coisa. Por exemplo, alguém deposita sua fé, sua confiança em riquezas ou em outro ser humano, em amigos. Enfim, todos os homens têm a capacidade de depositar sua confiança em algo ou alguém. Quando essa confiança, quando a crença é depositada na palavra de Deus e a confiança está em Deus e em Cristo, isso constitui a fé que salva. Porém, reconhecemos que a graça de Deus, por meio do Espírito Santo, que ajuda em cooperação com a palavra de Deus na produção dessa fé, é um elemento essencial. Não é algo apenas do homem. Textos como João capítulo 6, versículo 44, Romanos 10, 17, são alguns exemplos dessa verdade. Sendo assim, nós temos que assumir a nossa responsabilidade de priorizar aquilo que importa para a eternidade. Nós, com frequência, nos desgastamos demasiadamente em função de coisas relativas à nossa vida nesse mundo, buscando melhorar a nossa condição de vida nesse mundo, mas não empregamos muito esforço em relação ao que importa para a nossa vida espiritual e eterna. Essa é, infelizmente, a realidade de muitas pessoas. Ainda que ser bem-sucedido materialmente, pessoalmente, nesse mundo, não seja necessariamente algo ruim, o problema está em priorizar isto em detrimento das questões da vida espiritual. Priorizar nossa estabilidade, conforto material nesse mundo, deixando de lado ou menosprezando ou descuidando da vida espiritual, das questões da vida espiritual. Aí reside o problema. É possível ter uma vida confortável, ter uma boa casa e ainda caminhar pela fé, honrando ao Senhor com o que Ele tem feito chegar às nossas mãos. Porque a nossa vida precisa ser organizada em torno daquilo que é relativo ao reino de Deus e não em torno daquilo que é temporário, relativo
a este mundo. Então, nosso ponto de orientação é que precisa mudar. Nosso foco, nossa base de alinhamento é que precisa mudar. Por isso somos exortados a acumular tesouros nos céus, fazendo a vontade de Deus. Mateus 6, 19 e 20. Acumular tesouros nos céus em vez de nos preocuparmos com os tesouros da terra. Precisamos entender que para manter-nos firmes na fé, é importante, é necessário, é essencial compreendermos que a fé é a base do nosso caminhar com Deus. Outro aspecto importante da implicação de termos nosso caminhar com Deus baseado na fé é a obediência à palavra e aos mandamentos do Senhor. Viver de acordo com a fé, nesse sentido, requer colocar as leis de Deus acima e à frente das leis do homem. Para isto, é indispensável o estudo da palavra, o estudo da Bíblia, porque é assim que conhecemos a vontade de Deus, é assim que conhecemos as leis de Deus. O mundo sempre tenta e tentará nos convencer de que algo abominável, reprovável, desprezível a Deus é, na verdade, aceitável. E o coração humano, enganoso, é propenso a inclinar-se para aquilo que o mundo propõe, porque caminhar pela fé exige buscar primeiramente a vontade de Deus. Por isso não podemos nos deixar nos levar pelo nosso coração. Para vivermos essa vida de obediência a Deus, não podemos ter medo de sermos vistos como tolos por outras pessoas. Isso porque as ações e crenças daqueles que andam pela fé parecem tolas para aqueles que seguiam pela vista, por aquilo que é visível. É preciso aprender a continuar no caminho correto, apesar da desaprovação de outros, das críticas ou do julgamento injusto. Deus age de forma diferente daquela que os homens agem. E como seres humanos, nós temos a tendência de agir de acordo com o que somos capazes de compreender e com a mentalidade que predomina nesse mundo. Por isso a palavra de Deus nos exorta a não nos amoldarmos à mentalidade desse mundo, a não pensarmos conforme esse mundo pensa. Porque para caminhar com Deus em fé, nós precisamos ser guiados de forma diferente. Precisamos andar no caminho que Deus planejou para nós. E, diante disso, a sua promessa é de endireitar o nosso caminhar e nos manter em retidão. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Manter-se firme na fé significa ou implica, primeiramente, reconhecer que a fé é o fundamento, é a base pela qual nós caminhamos com Deus. Em segundo lugar, manter-se firme na fé implica reconhecer que, não importa qual seja a situação ao redor, a fé no Senhor e na sua palavra nos leva a caminhar vitoriosamente. Não importa qual seja a situação, não importa qual seja a circunstância, a fé no Senhor e na sua palavra nos leva a caminhar vitoriosamente. Mateus capítulo 14, versículos 27 a 32. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem,
não temam, sou eu, não tenham medo. Isso foi quando Jesus foi em direção aos discípulos que já estavam no mar, andando sobre as águas. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Como cristãos, nós somos exortados a caminhar pela fé e não por vista, segundo os Coríntios 5:7. Porém, o nosso desafio constante reside em fazer todos os sacrifícios que o caminhar pela fé requer em nosso dia a dia nesse mundo. Caminhar pela fé, por exemplo, implica crer em promessas que não podemos ver. As promessas de Deus, apesar de confiáveis em sua própria natureza, não podem ser tocadas, apalpadas, não podem ser vistas com os olhos naturais. Crer que elas serão cumpridas é um ato que se fundamenta mais na fé do que na razão. Caminhar pela fé implica sair da nossa zona de conforto, e isso nos desprendendo da realidade material que nos cerca. Para isto, precisamos entender que caminhar pela vista limita o nosso potencial, uma vez que restringe a nossa experiência àquilo que apenas aparece aos nossos olhos. É como ver o mundo somente da janela do quarto. Quão limitada seria a nossa experiência e visão se apenas analisássemos o mundo, se apenas contemplássemos o mundo, se apenas visualizássemos o mundo da janela do nosso quarto. Caminhar pela fé implica abandonar o medo. É natural temermos o desconhecido e aquilo que não podemos ver. Mas é justamente o medo que frequentemente leva as pessoas a decidirem e agirem contra a vontade de Deus. Caminhar pela fé requer entregar o medo nas mãos do Senhor e aceitar os seus caminhos. Devemos estar cientes, contudo, de que encontraremos provações em nossa caminhada. Todo caminho tem trechos tortuosos e a jornada cristã não é uma exceção em relação a isso. Porém, nos caminhos pelos quais Deus quer nos conduzir, as dificuldades existem e surgem para acrescentar significado à nossa vida e fortalecer o nosso espírito. Imagine a experiência de Pedro se tivesse continuado a caminhar sobre as águas. Quão fortalecido sairia daquela experiência. Em lugar disso, se deixou levar pelo medo, porque aquilo que ele estava fazendo era totalmente ilógico, totalmente anti a razão, totalmente contrário ao que estava vendo ao seu redor, que eram as ondas fortes e o vento. Mesmo que a sua vida seja virada de cabeça para baixo, por um desastre natural, ou por qualquer outro evento imprevisível, como a pandemia que ora estamos enfrentando, Deus certamente vai usar essas tragédias, essas circunstâncias contrárias para um bem maior. Tudo o que é preciso é que você abra o coração ao Senhor e creia em sua palavra. Então, manter-se firme na fé implica
reconhecer que não importa qual seja a circunstância, a fé no Senhor e na sua palavra vão nos manter no caminho correto. Em terceiro lugar, manter-se firme na fé implica olhar firme e constantemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Olhar firme e constantemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. A fé necessária para a salvação é objetiva, não subjetiva. O próprio Senhor é o único objeto válido e digno da nossa fé. Isso pode ser visto em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que é o capítulo dedicado a demonstrar a importância da fé. Hebreus 11, 6 deixa claro que sem fé não há como ter uma vida que agrada a Deus. Ao falar com os seus discípulos nas horas que antecederam sua morte, Jesus lhes disse: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. João 14, 1. Jesus falou a eles abertamente sobre a importância das obras realizadas, dos sinais realizados, como evidências apresentadas para aquilo que ele havia lhes ensinado, para aquilo que ele estava lhes ensinando. Veja isso em João capítulo 10, versículo 38, e também no capítulo 20, versículo 27. Depois do seu retorno aos céus, os apóstolos se dedicaram a divulgar amplamente essas evidências por meio do seu testemunho. Vários textos relatados, vários textos no Novo Testamento, como João capítulo 20, versículos 30 a 31, Atos 1, 21, 22 e outros, nos mostram os apóstolos proclamando com veemência, proclamando com ousadia esses mesmos fatos, essas evidências, declarando, por exemplo, que Jesus foi varão aprovado entre os homens pelos sinais e milagres que por ele foram realizados. O ensinamento bíblico não focaliza o tamanho da nossa fé, e sim o tamanho do objeto da nossa fé. Jesus falou da eficácia da fé comparando-a com uma pequena semente de mostarda. Lucas 17, versículo 6. No Antigo Testamento, nós vemos a experiência de Josué enviando os 12 espias para a terra de Canaã, e os espias, esses espias de Israel, cometeram um erro fatal, não pela avaliação do seu tamanho diante dos seus adversários, porque eles se compararam como gafanhotos diante de gigantes, mas pela falta de confiança no todo-poderoso Deus que criou os gafanhotos e os gigantes. Números 13, 33 deixa claro isso. A sua avaliação estava correta. Eles eram, aos seus olhos, como gafanhotos diante dos gigantes, mas esqueceram que seu Deus era imenso. Paulo deixou claro que não tinha conforto e não tinha a sua estabilidade baseada em sua própria força, e sim no fato de ter aprendido a confiar na força do Senhor. Segundo aos Coríntios 12, 10, ele diz: porque quando sou fraco, então sou forte.
diante da palavra recebida do Senhor, a minha graça te basta, ele concluiu, de boa vontade, então, me gloriarei nas minhas fraquezas, nas minhas limitações, para que em mim repouse o poder de Deus e ele seja manifesto. Muitas vezes, em momentos de dor, de sofrimento, momentos de provação, a motivação da nossa fé é provada, é confrontada, é questionada. A história de Jó nos mostra Satanás, nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, fazendo exatamente isso. A sua argumentação diante de Deus questionava a motivação de Jó para manter-se na sua fé e na sua integridade em seu relacionamento com o Senhor. A sua alegação era que a fé e a integridade de Jó eram devidas apenas ao fato de ser abençoado por Deus. Se essa bênção que lhe conferia prosperidade, saúde e harmonia no seu lar lhe fossem tiradas, se essas bênçãos lhe fossem tiradas, ele deixaria de ter fé e de honrar ao seu Deus. Assim também nós somos questionados, especialmente em tempos de crise, especialmente em tempos de dificuldade, nós somos questionados, nós somos confrontados quanto à motivação da nossa fé. De fato, esse tempo de pandemia tem revelado muito para a igreja ou para a cristandade, de um modo geral, quanto a quem verdadeiramente buscava o Senhor e quem dependia apenas das atividades centralizadas no prédio da igreja. Para muitos, a falta de atividades no prédio da igreja, as atividades presenciais, representam o fim da igreja. Representam o fim da fé, da jornada cristã. Infelizmente. Mas com muita gratidão a Deus, com muita alegria, nós temos visto nossos irmãos e irmãs da comunidade se mobilizando mais do que antes, correspondendo até mais do que antes em sua fidelidade e compromisso ao Senhor, mesmo diante das limitações presentes nesse momento. Vemos irmãos e irmãs se mobilizando para amenizar a dor, o sofrimento de outros, se mobilizando para suprir a necessidade de outros, se mobilizando para, inclusive, na confecção de máscaras, por exemplo, e a distribuição gratuita dessas máscaras, suprir a necessidade de proteção de outros nesse momento de pandemia. Isso tem sido motivo de gratidão a Deus. Temos falado sobre isso em nossas reuniões de liderança e nas reuniões do presbitério, reuniões virtuais, com muita alegria, com muita gratidão ao Senhor. Temos, na medida do possível, tentado dar visibilidade a essas ações, embora isso não seja o objetivo, através dos canais nos meios digitais. Fique atento, portanto, para acompanhar o que está sendo feito, o que está sendo vivenciado pela comunidade. Então, vemos isso na experiência de Jó, mas vemos isso também em nossa experiência, essa confrontação da motivação da nossa fé. E, infelizmente, há muitos cristãos cujas vidas justificam esse questionamento. Porque buscam apenas um relacionamento com as bênçãos de Deus e não com o Deus que pode nos abençoar. Essa é, infelizmente, a realidade de muitos. Sendo essa a motivação de sua fé, quando os problemas vêm, quando as adversidades e as frustrações acontecem, essas pessoas deixam de crer e de confiar
A primeira coisa que fazem é deixar a oração e a leitura da palavra de Deus. A razão pela qual a vida espiritual vai enfraquecendo cada vez mais. Onde está a firmeza da sua fé? Onde está fundamentada a sua fé? Naquilo que você pode ter de Deus, naquilo que você pode receber de Deus, naquilo que Deus pode te dar para que você seja bem-sucedido? Nas bênçãos que você pode receber dele, sendo, como muitos dizem, filho do rei? Se a sua fé estiver firmada nisso, certamente esse tempo de dificuldade, de limitação, de privação, vai ser danoso e um tormento na sua vida. A sua fé deve estar firmada num genuíno relacionamento com Deus, não apenas com as bênçãos de Deus. Deve estar firmada no imenso amor que Deus provou por você, amor que foi revelado por meio de Jesus Cristo. É este relacionamento verdadeiro e sincero de intimidade com Deus que você precisa viver. Muito mais nesses dias de privações, limitações pela pandemia. Isso lhe dará certeza e convicção de que mesmo nos momentos mais difíceis e dolorosos da vida, o Senhor está segurando suas mãos e está guiando os seus passos. Então, manter-se firme na fé implica olhar firme e constantemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Em quarto lugar, manter-se firme na fé implica assumir que faz parte da nossa vocação em Cristo lutar pela fé que nos foi entregue. É parte da nossa vocação em Cristo lutar para defender, para manter, para preservar, para respeitar e honrar essa fé que nos foi entregue. Filipenses capítulo 1, versículos 27 a 30. Não importa o que aconteça, exerçam sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é um sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Paulo estava em prisão quando escreveu essas palavras. No livro de Judas, versículos 3 e 4, Judas tem apenas um capítulo. Amados, embora estivesse muito ansioso por escrever-lhes acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiada aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. A ênfase bíblica na fé objetiva de maneira alguma
reduz a experiência espiritual a um exercício intelectualmente frio, sem emoção. Ao contrário disso, quando temos a convicção da infinita grandeza de Deus e da dimensão do seu amor para conosco, sendo pecadores, nós somos estimulados a ter profundas emoções. Quando compreendemos a grandeza infinita de Deus e o seu amor imenso, isso mexe conosco. A convicção do pecado, por exemplo, produz tristeza e sentimento de culpa. A tristeza que, segundo Deus, leva ao arrependimento. Segundo aos Coríntios 7, 8 a 10, Atos 2, 38, são alguns textos relacionados a isso. A crença na justiça de Deus, a justiça de Deus em relação ao pecado, que é obra do Espírito Santo, convencer-nos do pecado, da justiça, do juízo, causa-nos temor. Causa-nos temor. Temor que se relaciona com o respeito e a honra ao Senhor, mas ao mesmo tempo o temor que nos faz e nos impulsiona a escapar do juízo, porque vemos a realidade desse juízo. A confiança em Jesus como Salvador nos causa alegria. Romanos 5, versículos 10 e 11. Há outros textos que podemos relacionar em relação ao nosso envolvimento emocional com a fé. Os sentimentos são resultados daquilo que cremos. Nunca devem ser a base para a nossa fé. Porém, quando nós examinamos as evidências, as verdades reveladas, e chegamos à conclusão da veracidade do Evangelho e daquilo que ele anuncia, nós sentimos alegria e paz que são resultantes da esperança que vem do Senhor. Romanos capítulo 15, versículo 13, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Isso é envolvimento emocional a partir da fé. Isso é o envolvimento de todo o nosso ser, na verdade, a partir da fé. Devemos nos lembrar que manter, que é a ideia central aqui dessa medida preventiva, manter-se firme na fé, devemos lembrar que manter inclui uma ampla variedade de sentidos. Por exemplo, manter significa ou inclui a ideia de conservar um ponto de vista ou valores morais, de preservar, de defender esse ponto de vista, esses valores. Inclui a ideia de sustentar-se em determinada posição, ou no gozo, no desfrutar de algum direito. Inclui ainda a ideia de continuar sendo proprietário ou continuar usufruindo de alguma coisa. Inclui a ideia de fazer permanecer em algum lugar ou circunstância e ainda a ideia de alimentar-se, sustentar-se, resistir com êxito. São amplos sentidos que estão incluídos na ideia de manter. Isto requer empregar todo o nosso empenho e o nosso esforço para defender a fé que abraçamos, valorizando-a com todo o nosso ser. Significa estarmos integralmente envolvidos na conservação dessa fé, tanto no que diz respeito à nossa vida interior,
quanto no que diz respeito à maneira como vivemos nesse mundo. E aqui essa defesa da fé não se trata de apologética. Apologética é a defesa argumentativa da fé, que pode ser comprovada pela razão, mas trata-se, sim, de enfrentarmos uma verdadeira batalha para vivermos de acordo com as verdades que nós abraçamos ao crer na revelação de Deus. Entramos numa luta contra o mundo, a carne, o pecado, o diabo e a nossa própria natureza humana para vivermos de acordo com as verdades que pela fé nós abraçamos ao recebermos a revelação de Deus. Muitos cristãos parecem não entender isso. E não entender que negam a fé quando deixam de viver de acordo com a palavra de Deus. E isso ocorre até mesmo nas coisas mais simples, conforme vemos em 1 Timóteo 5,8, como a falta de cuidado com os seus familiares. 1 Timóteo 5,8, se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Nosso andar em obediência e fé, além de glorificar a Deus, também tem o efeito de tornar atraente a doutrina cristã, as verdades do Evangelho que nós anunciamos. Isso se dá, por exemplo, na forma como nós trabalhamos, a forma como nós nos portamos, nos posicionamos no trabalho, em relação ao próprio trabalho, em relação aos nossos superiores no trabalho. Tito, capítulo 2, versículos 1 a 10, nos fala sobre isso. Você, porém, diz Paulo a Tito, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Ensine os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões, a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Com nossa obediência à palavra, caminhando pela fé, nós podemos tornar mais atraente a verdade de Deus, a verdade revelada nos evangelhos que nós temos abraçado pela fé.
precisamos entender que manter-nos firmes na fé implica, faz parte da nossa vocação, batalharmos por essa fé, nos empenhamos para defender essa fé, o que fazemos com a nossa vida de obediência e nosso andar em conformidade com essa fé. Eu quero sugerir alguns passos práticos e imediatos para que isso se torne uma realidade em sua vida, desde essa semana, corrigindo aquilo em que, porventura, você não esteja sendo bem-sucedido. Para viver dessa maneira e lutar pela fé que lhe foi entregue, primeiramente, ore em todas as fases da sua vida, todas as circunstâncias da sua vida. A oração, como um canal de comunicação direta com Deus, tanto nos bons momentos quanto nos momentos ruins, é essencial para o caminhar em fé. Além disso, também é necessário que você fique alerta aos sinais de Deus. Ore em todas as fases da sua vida, mas também fique alerta aos sinais de Deus. Mantenha a mente aberta para que você possa reconhecer os sinais de Deus quando se deparar com eles e compreendê-los. Porque isso é fundamental para tomar decisões de acordo com o entendimento correto de quem é o Senhor e daquilo que Ele espera de você. Além disso, cultive a gratidão em tudo. Esse é um princípio básico das Escrituras. Cultive a gratidão em tudo. Seja grato ao Senhor pelas bênçãos que Ele derramou sobre você. Trazer à lembrança as coisas boas do passado e do presente fortalece a fé e ajuda a perseverar quando a escuridão parece se intensificar ao longo da nossa jornada. Além disso, associe-se a outros cristãos. Mesmo nesse tempo de distanciamento social, é possível estar conectado, porque existem inúmeras ferramentas para isso. É possível e necessário estar conectados a outros. Ninguém pode fazer a sua jornada em seu lugar. A sua caminhada, a sua jornada é sua. Ninguém vai trilhar por você o seu caminho. Mas essa caminhada se torna mais fácil quando você está em boa companhia. Então valorize a comunhão com os irmãos em Cristo. Valorize a conexão com os irmãos em Cristo, com o corpo de Cristo. Cultive amigos e aliados, companheiros de jugo na comunidade da fé. Aproveite com isso as oportunidades de alimentar-se e de fortalecer a sua fé. Irmãos e irmãs que são comprometidos com a sua vida espiritual são um recurso inestimável da parte de Deus para te ajudar a se manter firme e manter-se no caminho certo, enquanto você faz o mesmo por eles. Concluindo nossa reflexão, como é possível observar, à luz do que consideramos, manter-se firme na fé é muito mais do que conservar a crença num conjunto de verdades que foram transmitidas, num conjunto de verdades recebidas. Ainda que seja possível ampliar essa lista com facilidade, não podemos perder de vista que manter-se firme na fé implica entender que a fé é a base do nosso caminhar com Deus, primeiramente. Reconhecer que em qualquer situação, a fé no Senhor e na sua palavra nos leva a caminhar vitoriosamente.
olhar firme e constantemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E assumir que faz parte da nossa vocação lutar pela fé que nos foi entregue de uma vez por todas. Que essa seja a sua experiência e que esta seja a sua base para caminhar nesses dias. E não apenas nesses dias de pandemia, de limitação, de distanciamento social, o qual não vemos a hora de terminar, embora estamos conscientes de que essa não é uma situação temporária, e mesmo quando houver a liberação e possibilidade de retorno às nossas reuniões presenciais, tudo será diferente por inúmeras razões, mas que essa seja a sua experiência nesses dias e daqui para frente, para evitar que o desânimo se instale no seu coração, na sua vida. Mantenha-se firme na fé. Esse é um passo, é uma medida preventiva que vemos na palavra de Deus. Eu espero que você possa desfrutar dessa reflexão, absorvê-la no decorrer dos dias, compartilhá-la com outros, especialmente aqueles que por alguma razão estão abatidos ou desanimados, ou aqueles que já têm desistido aparentemente da sua caminhada, da sua jornada. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te renove, que o Senhor te levante nesses dias. Em nome de Jesus. Fique aqui um forte abraço, que a graça do Senhor seja a sua experiência renovadora a cada dia. Um forte abraço. Glória a Deus! Pois nada pode parar aquele que semeia a semente do reino de Deus. Vá em frente e colha!